Primeira turma do STF torna réu o senador Romero Jucá em denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro. Líder do governo do Senado e o presidente nacional do MDB, o parlamentar é acusado de receber dinheiro da Odebrecht em troca de favorecer interesses da construtora no Congresso. Acusação: lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o senador Romero Jucá recebeu propina de R$150 mil da Odebrecht para atuar em favor da construtora na tramitação de 2 medidas provisórias. O dinheiro teria sido pago como doação oficial para a campanha do filho do senador, Rodrigo Jucá, candidato a vice-governador de Roraima nas eleições de 2014. Informou ainda que em outubro de 2014, o mesmo colaborador, Romero Jucá, chamou em seu gabinete e pediu uma doação para a campanha do filho, Rodrigo Jucá, que estava na disputa em segundo turno. Iniciava a troca. Neste passo já está configurada a prática do crime de corrupção passiva, na modalidade de solicitar vantagem indevida. Já está consumado o delito. Contudo, a vantagem foi efetivamente paga. Poucos dias após a reunião, houve a doação da construtora para a campanha no montante de R$150 mil. O valor transferido para Romero Jucá, em forma de doação eleitoral disfarçada, seguiu do diretório do partido PMDB de Roraima para a campanha do filho, Rodrigo, que era candidato a vice. O subprocurador da República afirmou também que a propina em forma de doação eleitoral foi uma tentativa de mascarar a prática de corrupção. O esquema foi citado pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, em delação premiada na Operação Lava Jato. O relator ministro Marco Aurélio votou pelo recebimento da denúncia. Indiscutível a ocorrência de doação eleitoral oficial por parte da empresa Odebrecht ao diretório do PMDB do estado de Roraima, repassada no mesmo dia à campanha eleitoral do candidato do partido a governador do estado, em cuja chapa figurava como vice o filho do denunciado. Eis as balizas sinalizadas pela acusação: ter atuado o senador para favorecer o grupo Odebrecht na tramitação das medidas provisórias números 651/2014 e 656/2014 em troca de vantagem indevida, disfarçada de doação eleitoral à campanha da qual participava o filho. Os outros ministros seguiram o relator. Por unanimidade, a primeira turma decidiu abrir uma ação penal contra o senador. Estamos em fase de recebimento de denúncia. Acho que há indícios suficientes da plausibilidade do que ali se narra, de modo que eu estou acompanhando o relator. Com essa decisão da primeira turma, inicia-se a fase de instrução da ação penal com o depoimento de testemunhas e a coleta de provas. A defesa do senador Romero Jucá e o Ministério Público também irão se manifestar. Pois é, somente depois dessa fase ocorre o julgamento final em que o senador será condenado ou absolvido pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Sobre isso nós vamos falar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, que está aqui com a gente. Karina, boa noite. Boa noite, Will. Bom, então ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem um processo ainda para se definir se será condenado ou não, né? É, exatamente, William. Na primeira turma, hoje, os ministros decidiram apenas se receberia ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público diante dos indícios que foram buscados e coletados para que essa denúncia fosse recebida, e aí sim virá a uma ação penal e Romero Jucá deixar de ser um simples investigado, indiciado, para passar a ser acusado e réu no processo que tramita aqui na Suprema Corte. Todo um processo judicial deve acontecer com novas coletas de provas, depoimentos, o próprio depoimento do senador Romero Jucá, para levar os ministros à convicção de uma absolvição ao final ou de uma eventual condenação diante dessas provas, a partir dos indícios trazidos na denúncia, para que esse processo seja encerrado. O ministro Marco Aurélio, relator, disse: o recebimento de uma denúncia não assenta a veracidade de uma culpa, mas que há indícios de que a culpa existe, e para isso o processo deve levar a toda uma investigação mais aprofundada para se chegar à conclusão da absolvição ou da condenação efetivamente. Karina, e além desse, outros processos foram julgados aí na primeira turma, né? A primeira turma foi uma sessão
bastante rápida. Outros 3 habeas corpus foram julgados, além de listas que os ministros trouxeram, o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber. Dentre um dos habeas corpus, além desse recebimento da ação penal contra o senador, um dos habeas corpus pedia a extinção, a revogação da prisão preventiva, alegando o excesso de prazo na prisão, que estaria preso há muito mais tempo sem a conclusão do processo. Mas os ministros acabaram denegando a ordem e mantendo o paciente preso em razão o ministro Alexandre de Moraes justificou, dizendo que são 21 réus na mesma ação, um desses réus o paciente, e que o fato de cada um ter advogados diferentes configura uma complexidade da demanda e, por isso, o processo demora um pouco mais. E a ministra Rosa Weber entendeu que não haveria qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva, que havia sido determinada, e que os fatos justificavam a manutenção da medida preventiva, da medida cautelar. Isso porque o paciente ele é acusado de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de entorpecentes, responsável pela venda do crack, e que a manutenção na prisão dele, conforme decidido no STJ e confirmando também denegando a revogação da prisão preventiva, entendeu que mantê-lo preso fragiliza de uma certa forma a atuação da organização criminosa e de uma certa forma o cometimento de outras infrações. Esse foi um dos habeas corpus. E o outro habeas corpus, também denegado por maioria de votos, o ministro Marco Aurélio era o relator de todos eles, ficou vencido, mas os ministros levaram em consideração a periculosidade do paciente. Ele está preso em razão de ter cometido um crime em frente a uma agência bancária, junto com outros agentes, e disparou 4 tiros na vítima, e por isso ele estaria preso, mas buscava também a revogação da prisão preventiva dele até que houvesse a condenação. Mas os ministros entenderam que a própria violência com que foi empregada no crime já faria necessária a segregação da sociedade. Esse foi o argumento da ministra Rosa Weber. E para o ministro Luiz Roberto Barroso, que também acabou divergindo do ministro Marco Aurélio, entendeu que o fato dele ter maus antecedentes e também estar envolvido com outros crimes como latrocínio, roubos circunstanciados e outros crimes dessa natureza, justificaria a manutenção da sua prisão, portanto, em razão dessa periculosidade do agente. Esses foram alguns julgamentos realizados e, como eu disse, outros julgamentos bastante rápidos envolvendo listas dos ministros também foram julgados, mas situações que bastante rápidas, assim, sem uma maior deliberação em razão de defeitos nos recursos apresentados, alguns recursos sem preparo, enfim, julgamentos bastante rápidos, mas esses foram os grandes destaques da primeira turma hoje à tarde. Obrigada, Karina. Até amanhã. Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, Karina.